Meus amigos, Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, veio para marcar o seu nome na história, podem ter certeza. A oposição, a esquerda inglesa, está enfurecida com o homem, porque as mídias estão dando a notícia agora de que a rainha Elizabeth II resolveu atender o pedido de Johnson para fechar o parlamento, pelo menos até o dia 14 de outubro, quando ela, a rainha, fará o tradicional pronunciamento à nação e ao parlamento. Por que a oposição está enfurecida com Johnson e o que significa isso, fechar o parlamento? Bem, para entender essa questão, poderemos fazer uma comparação fictícia. Imaginem que o Brasil fosse uma monarquia, tivesse um rei ou uma rainha, e o presidente Bolsonaro, após fazer vigorar uma medida provisória, pedisse ao rei que fechasse o parlamento, para que o parlamento não obstruísse o seu projeto de governo. Uma medida provisória, digamos, que colocasse em prática a reforma da Previdência. Estou dando um exemplo. Então o presidente vai até o rei e pede para que o rei suspenda as atividades do parlamento até tal data, para ter ideia da validade, do sucesso ou do insucesso do seu programa. Nesse caso, o rei pode acatar ou não. Ficaria muito complicado, no caso, se um presidente pedisse isso ao rei para impor sanções terríveis ao povo. É claro que o rei estaria ali para dar o voto de Minerva, ou seja, para decidir salomonicamente, sim ou não. Mas só o fato de ter o poder de fechar o parlamento, isso significa muito. Principalmente significaria muito aqui no Brasil. Porque, vejam, nós sempre no final do ano, até o começo do ano, nós temos uma tranquilidade, uma espécie de paraíso republicano, que é um tempo que coincide com as férias do STF. O STF, nesse momento em que está de férias, não legisla, não solta bandido, enfim, não inferniza a vida do povo. Então, o rei, nesse caso, poderia, em relação ao parlamento, que é praticamente a mesma coisa, em relação ao poder legislativo, é a mesma coisa, dar um descanso, férias para a catrefa que lá se encontra, e a vida fica tranquila. O presidente coloca em prática o seu projeto, as suas determinações, e a vida segue sem a interferência desastrosa daquela gente que está lá na Câmara e no Senado. Bem, isso é possível na Inglaterra, não é possível aqui. Não estou defendendo a monarquia, não é isso, só estou dando um exemplo de como certas coisas fariam um bem enorme, principalmente para o Brasil. Pois lá na Inglaterra aconteceu exatamente isso, essa é a notícia do dia. A rainha atendeu o pedido de Johnson e fechou o parlamento. Até dia 14, os políticos não atrapalharão a vida do primeiro-ministro. Mas por quê? O que quer o primeiro-ministro? A Inglaterra sairá da União Europeia no dia 31 de outubro, 15 dias, 16 dias depois do discurso da rainha, do pronunciamento da rainha. Acontece que os legisladores ingleses querem uma saída negociada. Se não houver negociação, esse prazo vai se estendendo, como tem acontecido nesses últimos tempos, indefinidamente. Boris Johnson sempre foi um defensor ferrenho da saída do Reino Unido da União Europeia, com negociação ou sem negociação. Para as câmeras, ele está dizendo que preferia sim que a Inglaterra saísse da União Europeia de forma negociada, mas se não for possível, vai sair sem negociação mesmo,
Com negociação ou sem negociação, a Inglaterra está cascando fora, como diz o mineiro, desse poder tirânico chamado União Europeia. Pois é, os legisladores, volto a repetir, estão furiosos, porque tinham certeza de que, chegando lá perto do 31 de outubro, viriam com um discurso apocalíptico. Olha, não houve acordo, então não podemos sair porque será um desastre para a Inglaterra. As nossas empresas falirão, o oxigênio faltará. Teremos que importar artistas da Rede Globo para dizer o quanto está dura a vida aqui na Inglaterra por causa do Boris Johnson e tudo mais. Estou caricaturando um pouco, mas seria basicamente isso. Chegando ali, próximo do 31 de outubro, a esquerdalha inglesa tocaria o terror. Não podemos sair, não há acordo. Vamos prorrogar essa encrenca por mais um tempo. Boris Johnson tirou a voz e a vez e a possibilidade dos políticos ingleses encherem o saco, incomodarem, emperrarem o Brexit até o dia 14. Depois eles não terão tempo para mais nada. Isso quer dizer o seguinte: a Inglaterra está assim fora do Brexit. É só uma questão de tempo. Dia 31 se dará a coisa formalmente, com acordo ou sem acordo. Boris Johnson foi até hoje, até agora há pouco, ridicularizado pela esquerda, mas também por conservadores. Boris Johnson, convenhamos, é meio maluco. Agora, no G7, quando ele chegou na França, foi recebido por Macron na sala do menino Macron, e o que fez Boris Johnson? Esparramou-se na poltrona e colocou os pés na mesinha de café, naquela mesinha de centro. Pois é, assim é Boris Johnson, esse é o estilão, para dizer que ali chegou um homem para conversar com um menino bobo e mimado. Aliás, Boris Johnson, quando foi prefeito de Londres, aprontou um monte, desceu de paraquedas no centro de Londres, ficou preso no paraquedas, costuma sair com meias de cores diferentes, lembra um pouco o estilão populista de Jânio Quadros. Mas não é bobo, não é nada bobo, é só o seu estilão. Tenho para dizer que Boris Johnson é mais um Trump que vem por aí, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, finalmente, a esquerdalha inglesa descobriu que de bobo Boris Johnson não tem nada.